Mostra uma história que deixou marcas emocionais profundas em vocês. Então, no decorrer aqui dessa leitura, tem uma mensagem muito especial sobre a resolução desses sentimentos mal resolvidos, sabe? E uma carta final aqui que vai indicar uma possibilidade de uma atitude. Então, fiquem comigo, que essa leitura está muito especial e tem um recado maravilhoso aqui no final da espiritualidade para vocês, tá? Canalizada de uma forma muito responsável e muito amorosa, queridos. Então vamos para a sua leitura. As almas ressonantes, sejam muito bem-vindas ao canal Voz do Universo. Essa é a sua tiragem amorosa para os próximos dias. Então, a partir dessa tiragem, nós vamos saber quais são as energias, o que essa pessoa está sentindo por você hoje, o que ela não consegue expressar, dentre outras informações. Então eu peço que você fique comigo até o final, porque eu vou fazer a tiragem das cartas e logo após nós vamos conversando, esmiuçando a energia carta por carta, meus queridos. Então vamos começar aqui. Firma o seu pensamento. Qual é a energia dessa conexão entre vocês? Qual é a energia dessa conexão entre vocês? 3 de espadas. O que essa pessoa sente por você hoje? O que essa pessoa está sentindo por você? Quais são os sentimentos dela por você? 6 de ouros. O que talvez ela não esteja conseguindo expressar, meus queridos? O que talvez ela não esteja conseguindo expressar. 5 de paus. E qual é a energia que envolve essa história no momento? Gente, essa aqui eu não vou considerar porque ela virou na hora de embaralhar, então eu não vou considerar. Qual é a energia que envolve essa história no momento de hoje, nesse momento? Hoje, qual é a energia que envolve a história de vocês nesse momento? Cavaleiro de espadas, meus queridos. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um conselho do tarô para você que está conectado aqui, que está assistindo esse vídeo em relação a esse relacionamento. Um conselho do tarô. Vamos deixar aqui do ladinho. Bom, meus amados, então vamos lá saber todas as informações. Olha só, aqui de forma geral, a gente começa aqui com a energia da conexão de vocês, né? Que cai a carta 3 de espadas. Essa carta, ela fala de uma ferida emocional que já aconteceu entre vocês, com toda certeza. Né? Uma conversa que pode ter terminado mal, uma situação de afastamento. Né? Uma das partes aí se sentiu rejeitado, ou deixou a outra pessoa assim, sabe, em stand-by, não respondeu uma mensagem, uma promessa que não foi cumprida. O 3 de espada raramente é algo muito pequeno. Na maioria das vezes é algo assim muito significativo, que machucou mais do que você esperava. Então tem uma ferida aí entre vocês, ou uma interferência, de repente, de terceiros, alguém interferindo na relação de vocês, talvez, né, aí uma triangulação emocional, ou alguém que não conseguiu lidar bem com os sentimentos, pode ser outra pessoa, pode ser você. Então, a base dessa conexão não é indiferente, assim, tem uma história muito emocional aqui. E alguma dor, alguma ferida aí que vocês têm. Aqui, aí a outra pergunta, né, o que a pessoa sente por você, e cai aqui o 6 de ouro. Essa carta, ela mostra muito alguém que pensa em equilíbrio na relação. Sabe, na prática, isso quer dizer assim, a pessoa pode estar, mas será que eu dei mais do que eu recebi? Ou então, talvez eu não tenha dado o suficiente. É isso que ela está sentindo. Às vezes ela pode estar se sentindo em dívida com você por algo que ela tenha feito aqui, por algo que tenha acontecido, ou talvez essa pessoa te diga que acha que merece mais, que você não está dando o suficiente, né? É uma carta assim de um balanço emocional mesmo.
Pode ser que aqui a pessoa, né, se vocês estiverem afastados, ela fica aí dando uma observada nas suas redes sociais, tentando entender se você seguiu em frente ou não, pensando se retoma o contato, mas com medo de parecer fraco, sabe? De, tô dando o braço a torcer, eu gostaria que essa outra pessoa fizesse isso. Ela também pode mostrar alguém que sente que ficou devendo algo. Às vezes com medo de chegar em você novamente e pensar, nossa, mas e se eu não dar conta de oferecer o que ela está me pedindo, o que ele está me pedindo, né? Às vezes fugindo de uma conversa aí que nunca aconteceu, que você às vezes deu uma pressionada e a pessoa resolveu que não quer, né? Não quer falar sobre isso agora. E aí a gente cai aqui, né, no 5 de paus, que é o que essa pessoa não está mostrando para você. Ela está numa confusão emocional muito forte. Aqui o 5 de paus traz uma questão assim, uma briga pelo contexto que não é externa, é interna, tá? Essa pessoa ela tá dividida entre orgulho, desejo, medo de se expor, sabe aquela, eu digito mensagem, vou mandar, mas eu apago, eu tomo cuidado com o que eu quero falar, mas eu desisto. Aí pergunta, vai comendo pelas beiradas, sabe? Pergunta, alguém fala, fulano perguntou de você, mas... E aí, evita de falar de você também, para não dar o braço a torcer, para ninguém perceber, por exemplo, que está interessado, né? Essa carta mostra alguém que está mentalmente muito agitado quando pensa nessa história de vocês, tá? É um conflito mesmo aqui. Aí aqui o final, né, o movimento dessa história, como está a energia dessa história hoje. Aí cai a carta, aqui muda o ritmo da história, né? Porque o cavaleiro é alguém que age de repente. E, né, a pessoa pode te mandar uma mensagem aí inesperada, pode fazer um contato depois de alguns dias de silêncio, né, pode ter uma atitude impulsiva. Essa carta também fala assim de alguém que chega direto no ponto, sem muito romantismo. Então, às vezes você está esperando aí um buquê de flores, um pedido de desculpa, uma coisa, não é o que traz aqui. Se a pessoa pode vir conversar com você, mas ela vem assim, ó, pá, quer, não quer, não quer, sabe, em cima do pedestal dela ainda. Então, muito cuidado, porque esse cavaleiro aqui, ele não é um cavaleiro estável. Ele age por impulso, e não porque se resolveu, se acertou no interno, tá, meus queridos? Então, aí a gente perguntou um conselho para vocês aqui, um conselho final, né? Aí caiu o 9 de paus. Aqui o tarô está sendo muito claro. O 9 de paus é a carta de quem já passou por uma batalha emocional muito forte. Então, assim, não é o conselho aqui, não é, então se fecha, não é isso, mas também não se entregar aí por qualquer coisinha que a pessoa fizer sem observar, né? Não responder por impulso, perceber se as atitudes estão correspondentes ao que a pessoa fala, manter limites, né? Como se a carta dissesse para você assim, ó, você pode ouvir sim o que essa pessoa tem a te dizer, mas não se esqueça de tudo que já aconteceu, de todos os obstáculos que já apareceram aí nesse relacionamento. É uma energia assim de, como se fosse uma experiência emocional mesmo, um teste para você de tudo aquilo que você já viveu e a você aprender a colocar limites ali. Então aqui, meus queridos, ó, nessa história já teve uma mágoa muito real, deixou algo assim emocionalmente aberto, ainda provoca muito conflito interno nessa pessoa. Existe sim uma possibilidade de movimento ou contato, mas pode vir de uma forma muito impulsiva. E o conselho final aqui, meus queridos, é a sua consciência emocional. Como você vai lidar com essa situação de uma forma muito madura. Você vai ter que ser muito maduro. Deixa eu tirar aqui uma carta do tarô, Jardim dos Anjos. Vamos lá, espiritualidade. O que mais os nossos queridos que estão conectados aqui precisam saber a respeito dessa relação? Qual é o conselho final da espiritualidade para vocês? Qual o conselho final para aqueles que estão conectados com a energia desta leitura, espiritualidade? Qual o conselho final para aqueles que estão conectados com a energia dessa leitura? Cura planetária. Já vou explicar aqui, tem mais uma cartinha para sair para vocês aqui, tá? Uma clarificação.
fé. Queridos, olha só. Eu tentei aqui, né? Mas espiritualidade manda, a gente obedece. O foco principal, meus queridos, mesmo que vocês queiram ouvir outra coisa, é focar na sua própria cura, no seu próprio desenvolvimento, buscar mais conexão com a espiritualidade, mais conexão com o seu anjo da guarda, resgatar a sua fé, a sua força de viver, a sua sabedoria interna, para que você possa transmutar o seu mundo interno e a partir daí isso exteriorizar para o mundo fora. E você ter conexões muito mais elevadas, muito mais conectadas com o divino e com você, com quem você é em essência, meus queridos. Tá bem? Então esse é o conselho final. Cuide de você, do seu coração, da sua alma, do seu bem-estar. Foque em você, na sua vida, na sua jornada, que todo o restante vai vir sendo acrescentado aos poucos e na medida do seu merecimento. Conforme você for fazendo o seu plantio, você vai tendo colheita específica. Então pense muito no que você vai plantar nos próximos dias, porque é disso que vão vir as suas colheitas. Está bem, meus queridos? Recado dado, recado passado. Um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem na luz. Até a próxima leitura e namastê!